Glauber Braga encerrou ontem a sua greve de fome. E ontem também Erika Hilton denunciou internacionalmente que os seus documentos diplomáticos, o seu visto americano, veio com o nome masculino. E denunciou o que é claramente, né, gente, uma transfobia de Estado do senhor Donald J. Trump. E tem gente, não são exatamente pessoas do nosso campo político, né? São aliados assim que foram importantes em determinado período de tempo. Não vou mencionar nomes aqui, mas tem gente dizendo que o discurso da Erika Hilton enche o saco. Teve gente dizendo que o Glauber Braga só quer aparecer com a greve de fome. Teve gente que diz que o PSOL é o maior partido identitário do Brasil. Eu quero dizer para essas pessoas, com todo respeito, algumas pessoas eu respeito muito, mas eu quero dizer com as pessoas com todo respeito, que o PSOL, com todos os defeitos que ele tem, os defeitos que o PSOL tem são as suas divisões internas. Mas a disputa pelas minorias, a disputa pelas pessoas menos favorecidas, a disputa pela emancipação preta, pela emancipação das mulheres, pela emancipação das minorias, é a luta de classes do século XXI. Que sempre foi isso, na verdade, e que agora as nossas classes trabalhadoras estão identificando o problema dos diferentes racismos que nós sofremos. O Glauber e a Erika Hilton, nessa semana, encamparam, junto com a Duda Salabert, importante lembrar, as lutas mais importantes do nosso campo político. Eles são os melhores parlamentares que nós temos. Nós não devemos cair num discurso rasteiro, e eu venho alertando muito nos bastidores, inclusive, tá, gente? Eu não tenho falado isso tanto em público, mas nos bastidores. Eu tenho alertado que esse discurso anti-identitário, esse discurso anti-woke, no fundo, é um discurso de extrema direita. Dito e feito, o Trump ganha as eleições. E quais são os primeiros grupos a serem atacados? As nossas companheiras trans, os nossos companheiros LGBTQIAPN+, os nossos companheiros, e aí é um escopo mais amplo porque votaram em massa no Trump, que são os imigrantes. São os grupos marginalizados que são atacados pelas políticas de extrema-direita. São os grupos marginalizados que são martirizados pelas políticas de extrema-direita. Eles são o alvo, como Glauber está sendo o alvo desse centrão sujo, desse centrão nojento que quer eliminar a esquerda do Congresso. Desses grupos absurdos que nós vemos em ação. A gente precisa acordar para uma coisa muito simples, gente. O nosso embate será dificílimo. Nós teremos debates dificílimos daqui para frente. É importantíssimo que nós tenhamos deputados combativos como o Glauber e a Erika Hilton. E a Erika Hilton não está só na pauta trans. É um equívoco dizer que o discurso... Erika, seu discurso é muito chato. Seu discurso é muito limitado. Você só fala para a bolha dos LGBTQIAPN+. Isso é mentira. Erika Hilton está lutando pelos direitos dos trabalhadores. Erika Hilton está lutando pelos direitos de pessoas que nunca viram seus direitos representados. Ontem eu estava falando com a Sofia Labanca no Meteoro Brasil, a gente estava falando da diretora Ana Mui Laerte, que incluiu uma mulher cis para o papel de uma personagem travesti das músicas do Chico Buarque. E a gente estava explicando que é diferente, por exemplo, a comunidade trans exigir mais representatividade e, por exemplo, você pegar um super-herói branco, tipo Capitão América, e colocar um protagonista negro. O protagonista negro no lugar das identidades brancas
é positivo, porque ele traz a questão da emancipação preta, ele traz a questão da emancipação periférica. Você pegar uma personagem trans, nos pouquíssimos trabalhos que a comunidade trans consegue adquirir dentro do audiovisual, é você ser transfóbico, nem que seja do ponto de vista estrutural. Você não quis ser ativamente transfóbico, mas você é. Mas você excluir os pronomes de identificação das pessoas trans é você ser transfóbico, é você apagar aquela pessoa. Você chamar uma mulher trans pelo seu nome morto, que geralmente é um nome masculino, é você agredir a pessoa na sua existência. E nós, pessoas cis, que sempre gozamos do privilégio de ter a nossa identidade sempre representada, sempre colocada nos lugares de poder, nós não entendemos isso e muitos de nós não querem entender. Porque acham normal a desumanização das nossas companheiras trans. Eu não estou sendo fiscal da língua aqui quando eu falo no gênero neutro, gente. Eu estou falando de uma miríade de pessoas que merecem ter o seu respeito, a sua identificação. Eventualmente eu vou cometer deslizes aqui, falando com essa comunidade, porque eu não sou parte dessa comunidade. Mas a luta dessa comunidade é fundamental. São pessoas que estão revolucionando o conhecimento dos seus próprios corpos, o conhecimento das suas próprias identidades. E isso faz parte também da nossa briga de classes, da nossa clássica briga de classes. Porque quem tem dinheiro, gente, a gente vê isso até pelos nossos companheiros gays e lésbicas na comunidade LGBTQIAPN+. Tem muito gay e lésbica que reproduz o preconceito de classe quando ascende socialmente, quando fica rico, que deixa de olhar para as pessoas que são periféricas. Então, quando a gente pede para essas pessoas emanciparem, a gente está falando da transexual, do travesti, que antes o único emprego que essas pessoas conseguiam, e ainda muitos ainda estão marginalizados a esse ponto, a Erika Hilton conta essa história nas entrevistas dela. Muitos desses companheiras, eles estão na prostituição. Eles estão com expectativa de vida de 34 anos, gente. São pessoas que morrem todos os dias. São pessoas que são abusadas todos os dias. E é o que o Leandro Banang está falando aqui. A Érica não é que nem as femopates alienadas e racistas do PlaySol. Conhece fome, sabe o que é um CTPS e o CAD único. E, gente, vamos ser sinceros. Vamos parar de estigmatizar o PSOL. Tem muito quadro importante no PSOL. O PSOL é um partido fundamental. Vou defender o PSOL, sim. O PSOL tem seus erros, tem os seus equívocos. Acho que as brigas internas são as coisas mais sem sentido que eu já vi. Acho que a briga do PT e do PSOL é absurda. Mas o PSOL é um partido importantíssimo para a nossa esquerda. É um partido que não tem a capilaridade do PT, não tem a história do PT ainda. Ainda. E que vai crescer muito. Nós temos que começar a valorizar o nosso campo, gente. O nosso campo tem pessoas importantíssimas. Os diversos partidos, eu estou falando de dois aqui, que são os partidos da minha predileção. Eu gosto muito do PT e do PSOL. E nós temos que defender os quadros desses partidos, porque eles estão encarando as disputas da nossa época, gente. Eles estão travando as disputas da nossa era. Nós temos a humanidade que a extrema-direita não tem. A Narayama Ramos está falando aqui no nosso chat. Nós temos humanidade, nós temos compaixão, nós temos sentimentos. A extrema-direita abandonou sua humanidade há muito tempo. Porque, para eles querem enriquecimento próprio. Eles querem o ego no seu máximo. Eles querem a destruição do planeta. Eles querem coisas para si. Eles não querem coisas para as outras pessoas. Eles não querem um mundo mais compartilhado, um mundo mais humanizado. Eles querem um inferno nessa terra.
A extrema-direita quer o nosso inferno. A extrema-direita é um cancro que está sempre à espreita prejudicando as nossas vidas. A extrema-direita é um atraso que inclusive corrompe as nossas esquerdas quando elas acham que esse papo que eu estou dizendo aqui, é coisa de lacrador. Eu não estou lacrando não, gente. Não é papo de lacrador, não. Eu estou dimensionando as nossas lutas políticas. Eu estou diferenciando as nossas questões de classe. Não debater a questão trans é não entender nada do que está acontecendo atualmente. As pessoas trans têm que ser respeitadas. As pessoas trans têm que ter as suas identidades. Tem pessoas que antes dessas grandes mudanças que nós estamos tendo aqui, que tiravam a própria vida e que não viviam bem porque não se identificavam com seus próprios corpos, com as suas próprias identificações. As pessoas têm direito a se identificarem da forma que elas acharem melhor. As pessoas têm liberdades quanto ao seu corpo que elas devem empregar para depois, inclusive, a gente mudar a nossa sociedade para melhor. É importantíssimo, gente. É importantíssimo que a gente faça as revoluções e as mudanças nos nossos corpos e na nossa sociedade. São as lutas mais importantes dessa época. Como foram importantes também em outras épocas. E importantíssimo, gente. A gente não pode ter esse discurso anti-woke. Esse discurso anti-woke me preocupa muito porque é o seguinte, vamos separar e vamos colocar. Existem exageros do suposto aí identitarismo. Isso existe. Existe um certo progressismo, que é muito de boca, que coloca regras que às vezes não se aplicam à sociedade. A sociedade brasileira, infelizmente, e é uma coisa que eu mudei muito trabalhando com a Sofia, eu diferenciava antes, né? Eu falava, não, as pessoas podem ser conservadoras, mas elas não podem ser reacionárias. Mas, na verdade, a nossa luta também é contra os conservadores, tá? Os conservadores são um problema. A sociedade brasileira é conservadora. Isso é um dado que a gente tem que lidar. Só que ser conservador não significa apagar a existência do outro. O outro tá aí travando uma luta que ele não consegue nem se identificar como essa pessoa realmente é. Esse é o problema. Se ser woke é se importar com as pessoas, qual o problema? Exatamente. Eu me preocupo com as pessoas. Eu quero que as pessoas que se identificam com o seu gênero é isso. Conservador sou eu, esse povo é reacionário. Então, Matheus, eu costumava pensar assim, mas o problema é o conservadorismo. A gente está conservando o quê? O que nós estamos conservando na sociedade? Uma sociedade machista? O que nós estamos conservando na sociedade? Nós estamos conservando uma sociedade transfóbica? Que agora a J.K. Rowling tem uma vitória na justiça para continuar empregando as políticas do Trump no Reino Unido? Eu acho que nós temos que fazer um embate com os conservadores. Mas esse combate tem que ser inteligente. E a gente tem que ir pro pau nos conservadores com poder. A gente não pode brigar, por exemplo, gente, com a dona de casa que tem essa mentalidade conservadora e é uma pessoa que é companheira de classe. É uma pessoa que é pobre. É uma pessoa que está tão ferrada quanto as nossas companheiras trans. Essa que é a questão. A gente tem que pensar nesses embates. Porque o Trump já está pensando em nos destruir. O Trump está pensando em nos destruir. Então a Sami Santos está falando aqui, a representatividade importa. Então é isso. Então, o machismo já era. Então, quando a gente passa a mão para a questão dos conservadores, eles retornam com os movimentos masculinistas. Eles retornam com o Red Pill. Eles retornam com um homem de valor, com a mulher que é submissa. Então, gente, nós temos uma grande guerra, um grande conflito
que a extrema-direita também é o resultado do conservadorismo. A extrema-direita é a espada e a sociedade é o escudo de políticas que vão condenar esse planeta. A extrema-direita é a arma desse conservadorismo reacionário, desse conservadorismo que faz mal para a sociedade, desse conservadorismo que era preservado pelo Olavo de Carvalho. Por isso, Glauber e Érica Ailton são os deputados que fazem a luta mais importante desses tempos. E é o que eu estou falando, Matheus. Não querem conservar, querem retroagir. Não, o conservadorismo quer retroagir. Nós não podemos ser conservadores, gente. Nós temos que ser mais ousados. A esquerda, o pessoal não diz que a esquerda está muito acovardada, que ela não se bota na rua, que ela não protesta. Ela não protesta porque a gente está com medo de entrar nessas questões da disputa com o conservadorismo. Nós temos que disputar contra o conservadorismo. Não é só reacionarismo. Reacionarismo é uma das facetas disso. Nós temos que entrar na disputa contra os conservadores. Nós temos que entender que a parada LGBTQIAPN+, é importantíssima, que o casamento homoafetivo é importantíssimo. E são ideias que não são conservadoras. Não são conservadoras. Muitas são revolucionárias da sua forma. A gente não pode ter medo também da palavra revolução, não, gente. A gente não pode ter medo da palavra revolução. A questão toda é que também não é a revolução de muita gente ingênua por aí que diz que a Revolução Brasileira vai acontecer amanhã. Não é isso. Mas sim, nós temos que travar uma luta contra os conservadores. Nós temos que travar uma luta contra essas microagressões que depois viram agressões grandes. O Trump fez o que fez com a Érica e com a Duda porque ele se sentiu livre para isso. Porque ele se sentiu à vontade para isso. Porque muitos de nós permitimos isso. Muitos de nós ficamos presos àquele discurso de que, essa galera da esquerda tá lacrando demais, por isso que a extrema-direita ganhou as eleições. Não é isso, gente. Não é isso. Eles estão adoecendo a sociedade há muito tempo. Eles estão adoecendo a sociedade há muito tempo. E aí eu quero entrar no segundo assunto desse editorial que eu estou trazendo para vocês, que é o comentário que o Reinaldo Azevedo fez, detonando a revista Economist. Quando a revista Economist faz ataques ao Alexandre de Moraes, a Economist é, dentro do meio jornalístico, gente, a Economist é considerada a maior revista jornalística do nosso setor. É uma revista com uma tradição profunda. O dono da editora Abril, Roberto Tivita, dizia que você tinha que ter formação, você tinha que ser formado em Cambridge ou você tinha que ser formado em Cambridge para trabalhar na Economist. Você não podia ser um Zé Mané para trabalhar numa revista dessas. É uma visão tipo de aristocrata. E a Economist se consolidou como uma chamada Bíblia liberal. Então, ela é uma revista, primeiro, ela é muito bem escrita. É uma revista com pautas, às vezes, não tão óbvias. Mas, de fundo, você vai vendo que ela vai desenvolvendo. E aí, o que acontece? A Economist, que não é uma revista Veja da vida, a Economist, que não é o New York Times da vida, o New York Times é mais escrachado à esquerda. A Economist, você vê, no final do ano passado, eu identifiquei isso e eu postei no meu Instagram, você vê a Economist humanizando monstros. Monstros. Como Javier Milei. Aí a Economist agora diz que o Alexandre de Moraes é um ditador. E aí eu entro na questão que eu estou conversando com o Matheus aqui no nosso chat. Aliás, gente, pinguem superchats. Aqui nós dependemos do público para manter os nossos trabalhos. 400 pessoas aqui nos assistindo. Eu quero conversar sobre vários assuntos aqui com vocês, tá? E eu preciso de 200 pilas de superchats ou Pix, ou não, e 2 membros. Então, se a comunidade puder nos ajudar, a gente agradece muito. E aí eu entro na questão. A Economist não é de extrema direita. Só que Economist é esse conservadorismo, é essa cabeça da serpente que o Leandro está falando aqui no chat, que vai dar gás para os bolsonaristas atacarem o Xandão. O conservadorismo é um grande problema, é o gerador da extrema-direita. O conservadorismo é o problema.
Nós temos que parar de conservar algumas coisas. A Economist talvez seja uma delas. Não à toa o Reinaldo Azevedo, que se identificava como um conservador liberal, foi para cima. O Reinaldo Azevedo, que se identificava como um conservador liberal, está indo para cima do Tarcísio de Freitas. O Reinaldo Azevedo, que divulgava o Olavo de Carvalho, agora é o primeiro da fila a bater no Olavo de Carvalho. E é isso que tem que acontecer. E é isso que tem que acontecer. Nós temos que ter um combate sofisticado contra o conservadorismo, que é essa cultura puritana que você está falando, Matheus. Nós temos que parar de ser puritano. O mundo não é puritano. O mundo não é evangélico. O mundo não é crente. Com todo respeito aos crentes, muitos são progressistas e nos assistem. E trouxemos pastores progressistas. Mas o mundo não é o que vocês pensam que é. O mundo tanto não é conservador que tem gente conservando as práticas predatórias ao meio ambiente, e isso está destruindo a humanidade. Não são só os reacionários o problema. Os reacionários são a espada desse povo conservador. O problema são os conservadores. Nós temos que discutir a sério. A Sofia me abriu os olhos sobre isso. Nós temos que conversar a sério. Sofia lá do Meteoro. Nós temos que conversar a sério sobre o que os conservadores querem com a sociedade. É muito importante isso, gente. É muito importante isso. Que nós travemos uma disputa, e eu não estou simplificando questões aqui. Aliás, eu tenho dito aqui nos editoriais, tem coisas que a gente simplifica, que são para vocês entenderem, algumas questões complicadas. No entanto, existem coisas complexas que a gente precisa encarar. Você quer dizer não é conservador na prática, mas na teoria? Não, eu estou falando dos conservadores mesmo. Então, a gente precisa ir para cima dessas questões. Não, Matheus, deixa eu explicar uma coisa. Conservador é a favor de manter as instituições, o que a esquerda já foi contra, né? Agora deixou isso, ficou apegado ao termo revolução, que implicaria... Não estou falando de depor o Congresso e o Judiciário. O Congresso eu acho que a gente tinha que ir para cima, sim. Esse conservadorismo do Congresso tá matando a sociedade. Tá a favor da sociedade. Matheus, eu não acho que você é conservador, cara. Eu acho que você é progressista em muitos aspectos. Talvez alguns aspectos você seja conservador. Mas eu tô falando desse conservadorismo. Desse conservadorismo, inclusive, que é antidrogas. E não é só reacionário. Tem uma questão toda que é dessa ideologia conservadora, sim. Esse conceito mesmo de família, gente. Esse conceito mesmo de família. Não sou contra a família, não é isso. Eu não sou contra a família. Mas essa família heterocis normativa mata os nossos jovens. Matam os nossos jovens. Tem que ir contra o falso moralismo desse conservadorismo. Então, gente, a gente tem que avançar. A gente tem que ir nas novas configurações de família. As mulheres têm que ter a sua emancipação feminina. As mulheres têm que ter a sua liberdade. Tem que ter realmente meu corpo, minhas regras. E os conservadores querem ir contra isso. Os conservadores querem trazer ideias tortas. Eles se infiltram. Eles se infiltram na esquerda. Eles se infiltram nessa noção que muitas vezes é propagandeada por jornais como o Estado de São Paulo e a Folha, de que o Brasil tem que ser liberal, que o Brasil tem que ser de direita. E o Brasil não é de direita. Não é de direita. Se você perguntar para muitos direitistas nas ruas, se eles são a favor, por exemplo, da legalização das drogas, hoje em dia você vai encontrar muita gente que é a favor. E a gente não precisa se identificar com conservadores. Vamos ser progressistas de fato, gente. Vamos avançar de fato. Vamos, de fato, desconstruir essa sociedade, não só no discurso. Nós temos que ir para a prática. Nós temos que ir para o enfrentamento. Nós temos que fazer alguns embates que são difíceis.
É o que a Duda Salabert fala. Sabe o que a população trans quer, gente? A população trans não quer instituir o ensino da linguagem neutra. A população trans não quer inverter os valores da família. A sua família, quem cuida é você. Ninguém tem nada a ver com isso e não tem que ser o conservadorismo que tem que defender a sua família. As pessoas trans querem ir para o banheiro. As pessoas trans querem não serem mortas. As pessoas trans querem ter acesso à universidade. As pessoas trans querem se alimentar. Muitas morrem de fome. Muitas morrem do desemprego. Muitas morrem da precariedade. A população trans quer paz, quer viver como nós. E a população trans muitas vezes tem que ir para a guerra para conquistar o mínimo. Por isso, me revira os olhos ver gente dizendo que a luta da Erika Hilton não é importante. A luta da Erika Hilton é a mais importante. Ela é muito mais importante do que eu, homem branco privilegiado. Não sou rico, não estou em posição de domínio, não sou parlamentar. Mas eu tenho meus privilégios aqui, eu sou blindado inclusive por essa comunidade maravilhosa que me segue. Mas eu não tenho ideia do que a Erika enfrenta, eu não tenho ideia do que a minha amiga Sofia enfrenta. Vocês que são companheiros trans, companheiras trans, companheiros trans, vocês não têm ideia. Vocês têm ideia do que realmente acontece. Nós não temos ideia do que vocês passam. E é por isso que eu me pergunto, a gente quer conservar o quê? A gente quer conservar uma sociedade que mata a Érica? A gente quer conservar uma sociedade que mata os nossos companheiros? Eu tenho recebido muitas mensagens no inbox, quando as pessoas viram eu abordando essas questões trans com o apoio da Sofia lá no Meteoro, gente falando, fala desse assunto, fala daquele assunto. Eu acho que a comunidade trans não se sente acolhida dentro da imprensa, por exemplo. E eu acho que a gente tem que abrir espaço para isso. E aí eu volto para a questão que eu estava discutindo com o Matheus aqui no chat. A gente quer conservar o quê, gente? Conservar o quê dessa sociedade doente que a extrema-direita construiu? E a extrema-direita em conluio com a direita institucional. O que a direita nos entregou, gente? A direita diz que entregou mais respostas do que a luta identitária nos anos 2010. Na verdade, ela interrompeu uma série de conquistas que estavam começando a acontecer. Ah, mas o mundo está ficando muito chato. É assim que muda as coisas, gente. Tem que ter mais mulher nas representações. Tem que ter mais a população preta. Tem que ter os nossos periféricos. A gente precisa desmontar esse conservadorismo, gente. A gente precisa desmontar esse conservadorismo. A gente precisa desmontar essas teses reacionárias. A gente precisa, é o que a Lúcia Aparecida está falando, a gente precisa de muitas Éricas. A gente precisa de milhões de Ericas Hilton. A gente precisa de milhões de Duda Salabertes. A gente precisa de milhões, e aí sim é um cara mais privilegiado, mas é importantíssimo, precisamos de milhões de Glaubers Bragas. A gente precisa de milhões de Glaubers Bragas. A gente precisa de milhões de pessoas menos favorecidas e que são alvo de repressões tomando a luta pública. Nós precisamos de milhões de Sâmias Bonfins. A gente precisa de milhões de Fernandas Melchionas. A gente precisa de milhões de Luísa Erundina. A gente precisa de lutadores pelas pessoas que não têm teto, como o nosso companheirão, o Guilherme Boulos. A gente não tem que conservar um jornal esquelético. Falo com todo respeito aos profissionais que trabalham lá, tem muito jornalista bom lá. Mas a gente não tem que conservar os ideários esqueléticos do estado de São Paulo. A gente não tem que conservar ideários de um partido falido como o PSDB. A gente tem que ir para frente, gente. A gente tem que mudar essa sociedade. A gente tem que pensar nos trabalhadores. Luiz Inácio Lula da Silva tinha tudo para tirar férias e sumir da política. Mesmo assim, ele optou por disputar uma eleição e ganhar um terceiro mandato. Nós temos que ter milhões de Lulas. O Lula é a maior
é a maior afronta ao conservadorismo, mesmo ele não sendo um revolucionário. Lula não é um revolucionário. Lula é um conciliador, Lula é um transformador do Brasil. O Lula, mesmo não sendo revolucionário, ele insulta o conservadorismo e a extrema-direita porque ele mostra, o Lula mostra que o retirante nordestino pode virar o homem mais poderoso desse país. Que o homem do Partido dos Trabalhadores pode virar o maior articulador desse país. Que o homem que passa preso quase 600 dias numa perseguição implacável da imprensa pode voltar a ser presidente do Brasil. O Lula é conservador em muitos aspectos, mas suas grandes virtudes são os seus aspectos de ruptura. Ele é o cara que poderia ter morrido muitas vezes, gente. O Lula é o nosso escudo contra a espada dessa extrema-direita. Ele é o nosso Davi contra o Golias, que é esse monstro que foi parido pelo conservadorismo. O conservadorismo que diz que só o PT roubou, que o PT é o partido mais corrupto da história, que a Lava Jato roubou trilhões. São pessoas que são irresponsáveis, até para acusar alguém de crime. Eu não acuso o Bolsonaro de crimes que eu não sei que ele cometeu. Eu não acuso o Bolsonaro de crimes que eu não sei se ele cometeu. Eu acuso o Bolsonaro por coisas bem precisas. Uma tentativa de golpe e um negacionismo galopante na pandemia. E nós temos um grande homem que desafia esse conservadorismo. E eu tenho ficado inspirado aqui nos editoriais, gente, porque a gente é uma forma, essas reflexões que eu falo com vocês, eu não tenho um roteiro escrito, eles são feitos na improvisação, mas eles são uma forma de dar notícias para vocês de outras formas, de dar notícias através da minha opinião, de dar notícias através da minha análise, de dar notícias através da minha visão de mundo. Porque esse espaço aqui que Xanda e eu tocamos é um privilégio para eu conversar com vocês. É um privilégio para eu pontuar algumas coisas com vocês. É um privilégio para a gente organizar a nossa luta política, organizar os nossos pensamentos políticos. Muitas vezes, esses editoriais que eu faço, eu termino bastante cansado, assim, mas eu fico extremamente feliz com o resultado quando eu vejo que vocês refletiram sobre o que eu falei, quando eu vejo que vocês entenderam o que eu falei, quando eu vejo que vocês estão fazendo um esforço para mudar alguns comportamentos, para entender algumas coisas. E é por isso que eu tô nesse embate com vocês, gente. É por isso que eu boto a minha cara a bater nesses embates. Vocês acham que eu não sofro retaliação, não, gente? Vocês acham que eu não sofro perseguição pelas coisas que eu penso? Vocês acham que eu não sofro ataques pelas ideias que eu professo? Eu sofro. Eu boto a minha cara a bater. Eu tô exposto, gente, toda vez que eu externo essas minhas opiniões. Mas, já que a gente vai tomar porrada, então a gente vai expor da melhor forma. A gente vai expor para que mais pessoas como eu tenham essa mentalidade cresçam no coração de vocês. Eu não quero que vocês pensem exatamente como eu. O Matheus está discordando de mim em alguns pontos. E não tem problema. Não tem problema. Inclusive, até poucos dias atrás eu estava pensando exatamente como o Matheus. Mas eu tô complexificando algumas questões. E eu quero que vocês se munam de armas para canalizarem o ódio que vocês têm o Bolsonaro da melhor forma. Eu tenho muito ódio, gente. Eu odeio a extrema-direita. Eu odeio o que eles fizeram desse país. Eu queria que os nossos embates fossem outros. Mas dentro da política, a gente não escolhe os nossos combates. Dentro da política, a gente luta com os dados que estão aí. Dentro da política, muitas pessoas elegeram Lula porque não tinha coisa melhor. E sim, elas votariam talvez em outros candidatos. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A política é a arte do possível. Só que dentro da arte do possível,
A gente não pode ser qualquer coisa. Dentro da arte do possível, a gente não pode jogar qualquer ideia. A gente precisa ter organização. A gente precisa ter foco. A gente precisa entender o que está rolando. É o que o Sakamoto escreve no UOL também, que o DCM orgulhosamente reproduz aqui com permissão do próprio Sakamoto. O Trump exporta violência contra trans quando ataca a Erika Hilton. O Trump torna a transfobia um paradigma internacional. O Trump, ele quer transformar esse mundo numa Idade Média, numa Idade das Trevas. Ele quer fazer isso, gente. Ele quer fazer o conto de Aya. Então, é isso. Eleonora Agnes mandou aqui. Pedro, respeitosamente, creio que esse raciocínio confunde a arte do possível, o que se pode conciliar, com o que se não se pode transigir. Mas, Eleonora, a política é contraditória mesmo. Muitas vezes a gente faz algumas conciliações. Vocês acham que o fim da greve de fome do Glauber é uma ação radical? Ela não é uma ação radical. Ela é um acordão. O Hugo Mota pode ferrar o Glauber ainda. Pode fazer um acordo agora e caçar ele depois. E pode não caçar. E nós vivemos nesse paradoxo. Nós vivemos nesse paradoxo. Por isso que o Lula é tão precioso. Eu não acho o Lula um presidente neoliberal igual a outras pessoas acham. Não quero brigar aqui com o Jones Manuel, não quero brigar com... Aliás, fizeram uma live muito legal ontem. Muito legal, bacana. Joia. Só que assim, eu não quero brigar necessariamente com essas pessoas. Mas assim, não acho que o Lula é descartável. Eu acho que a nossa luta política tem contradições. Tem pessoas que têm uma postura mais de conciliatória e tem pessoas de embate. O Glauber é o cara de embate. O Glauber é o cara que fala, vou fazer uma greve de fome. A Erika Hilton é uma pessoa que vira e fala, eu não vou aceitar transfobia. E são jogadores no campo de futebol, cada um joga da sua forma, gente. E é o que o Lucas falou também aqui, ó. Tem conciliação que não se faz. Tem conciliação que não se faz. Eu não consigo entender o governo Lula conciliar tanto assim com o agro. Com certo agro eu até entendo. Mas o agro está destruindo o planeta. O agro está matando as populações originárias. São conciliações do governo Lula que eu não entendo. São conciliações que eu não entendo. E é o que ele tá falando aqui. Comentava sobre confundir reacionário. Eu não tô confundindo, não, gente. Eu sei que tem diferenças, mas eu tô dizendo que o problema não é só o reacionário. Existem problemas no conservadorismo. Por isso que eu tô dizendo desde o começo desse editorial, gente. Tem coisas que a gente simplifica, que é para vocês entenderem de uma maneira mais direta e que a gente consegue simplificar, mas tem coisas que são complexas mesmo. Porque a extrema-direita ela não surge do nada. Ela surge de uma combinação de fatos. Ela surge de uma combinação de fatos. Ela surge de uma combinação, de uma equação de coisas que acontecem. Ela surge justamente de uma questão importante. Obrigado a quem está chegando, se inscreve no canal, estou estendendo aqui o meu pensamento, o meu fluxo de pensamento, porque eu acho que vocês estão gostando do que eu estou colocando aqui para vocês, e é fundamental mesmo, gente, é fundamental que a gente pense as coisas que a gente está colocando aqui em prática, é fundamental que a gente pense todas as questões que a gente está botando para vocês entenderem. É importante, o agro, a Mariângela Bignardi mandou aqui, o agro mata. E o governo está conciliando com isso. Infelizmente. Glória Fátima, o que eu estou entendendo é que você queria que o Glauber continuasse com a greve? Não. Mas eu acho que o Glauber acertou a fazer a greve. Eu não sei se eu faria isso no papel dele, é uma atitude muito radical. Mas acertou, chamou a atenção de todo mundo, parou o Congresso, foi para a capa de todos os jornais. Glauber é um companheirão, é um corajoso. E é o que eu falo, é o que ele faz dentro do quadradinho dele, de ação dele. Que é, o Glauber é um novo Brizola, gente. O Brizola fazia essas demarcações, esses combates. Falei isso lá no Meteoro Brasil e numa entrevista que eu fiz com ele, ele falou, gostei muito da comparação que você fez.
E é isso. Tem pessoas que nascem para ser Brizola, tem pessoas que nascem para ser Lula. E Lula é gigantesco, é impressionante o que esse homem faz. E na política tem pessoas... Gente, eu converso com pessoas da direita. Quando eu tô fazendo essa crítica aqui ao conservadorismo, eu tô falando embasado. E a Sofia que me acordou sobre isso. Eu acho que o problema não está só na extrema-direita, o problema está em um certo conservadorismo que a gente insiste. Em um certo conservadorismo que potencializa, por exemplo, o reacionarismo que a gente está vendo nas igrejas evangélicas. A gente precisa desarmar isso. E é por isso que a gente tem que conversar com a comunidade evangélica. É por isso que a gente tem que conversar com essas pessoas que estão sendo doutrinadas nas igrejas. Então a Eleonora está falando, o Glauber foi inteligentíssimo, construiu um fato político relevante. E se ele for caçado depois de tudo isso, vai ser a derrocada final desse Congresso. Esse Congresso é um lixo. E esse Congresso é conservador, esse Congresso não é só reacionário. Não são só os reacionários que estão querendo caçar Glauber. São as pessoas do poder econômico. É Arthur Lira, é Jair Bolsonaro e é Eduardo Cunha. Eduardo Cunha não era um bolsonarista de berço, gente. Eduardo Cunha era um quadro do MDB e um deputado que, antes de ser presidente da Câmara, naquele processo fraudulento da presidenta Dilma, antes daquele processo fraudulento da presidenta Dilma, o Eduardo Cunha enchia as burras fazendo lobby para empresas. Eu escrevi um texto, procurem no Google, Eduardo Cunha, lobista das telecomunicações. Eu sei disso porque eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Eduardo Cunha foi um dos caras que tentou colocar os interesses das operadoras de telefonia no Marco Civil da Internet. Eu sei disso, ó. Há tempos. Há tempos. Então, gente, nossa luta também é contra certo conservadorismo. Desculpa, tem gente do mundo conservador que não me representa. Porque eu quero ir para frente. Eu quero progredir. Eu quero evoluir. Gente, esses editoriais têm sido um sucesso. Eu tenho ficado até espantado com a repercussão. Já está com quase 700 pessoas aqui nos assistindo. As pessoas novas, se inscrevam no canal. Nós temos uma meta de R$200 e a galera já está matando aqui. Agradecer o Doca. Bom dia, Pedro. Bom feriado para você, para toda a equipe, para o chat. Venceremos. É isso aí, meu querido. O Doca ganhou 2 livros de PDF em presente, tá? Quem mandar R$20, cada R$20, vocês ganham um livro em PDF. Tem que me pedir no e-mail, tá? Para receber os livrinhos bacanas. João Moraes mandou uma contribuição. Mima Titonelli mandou. Eles querem conservar os seus privilégios e para isso usam as pautas do populismo penal, pânico moral e dogma religioso, às custas do desaplaudido e apedeuta. Agradecer a Mariângela Bignardi, a Célia Mello e ajudem no superchat, tá, gente? Cliquem no cifrãozinho do seu lado direito, façam uma contribuição aqui, a gente tem uma meta mais modesta aqui na Folha Democrata, mas se vocês quiserem ajudar a gente a chegar em metas mais ambiciosas, a gente precisa do financiamento de vocês para fazer crescer esse canal, que é muito importante. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.